Primeiramente, agradecer a Deus por nós estarmos aqui hoje reunidos, amém? Agradecer a vida dos nossos pastores e a vida dos irmãos, do casal de irmãos que abençoou a vida deles nessa semana, em nome de Jesus, por eles poderem estar passeando, curtindo um pouco as férias, um momento que é importante, qualidade de tempo de qualidade com a família, amém? Glórias a Deus. E hoje nós vamos falar sobre fé. Quem tem fé? Amém? E como é que é a tua fé? É grande? É pequena? É grande? É grande assim? Ou é grande assim? Faça você aí como é que é a tua fé. É grande assim ou grande assim? Amém. Assim nós temos que ser, movidos em fé. A fé é algo tão importante na vida de um cristão, tão importante como o ar, porque é ela que nos aproxima de Deus, é ela que nos fortalece, é ela que nos mostra os caminhos que nós devemos seguir. Oh, glória a Deus! O tamanho da tua fé vai te levar onde você quiser, conforme a vontade do nosso Senhor, amém? Eu gostaria de já iniciar com a palavra de Deus. Você pode pegar, se você tem anotação hoje, puxa a caneta, marca na sua Bíblia, marca no celular, grava ali os versículos. Nós vamos falar de muitos versículos hoje, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, e ela é viva, e ela é transformadora, e ela nos mostra como devemos seguir, e ela vai nos dizer essa noite, o quanto nós devemos seguir em fé. Seguir em fé. A primeira palavra está em Hebreus 11:1. Vamos ler essa de pé e depois a gente senta, amém? Ô Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, nos orienta nessa noite na palavra, Pai, que seja o teu Espírito Santo nos mostrando o caminho, Senhor, que seja a tua glória, Senhor, resplandecendo nesse lugar, que as vidas tocadas, os milagres que vão acontecer, as curas, ó Senhor Deus, as bênçãos que vão ser derramadas nesse lugar, sejam para glorificar o teu santo nome. Ó Senhor Deus, eu sei que o Senhor está fazendo tudo para o bem daqueles que cooperam contigo, Senhor Deus, que estão junto do Senhor, em nome de Jesus. E lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que vemos. Amém? Se você quiser sentar, fique à vontade. Se quiser ficar de pé, fique à vontade. Graça e paz para os irmãos que estão assistindo de casa. E eu quero dizer para vocês que estão em casa hoje, semana que vem é a sua oportunidade de estar ocupando esses lugares que estão aqui ainda vazios. Mas tem poucos lugares vazios, amém? Glória a Deus. O que nós esperamos? O que nós almejamos? Nós temos duas esperanças, duas coisas que a gente espera: algo aqui nessa vida e algo junto de Deus. Nós temos que ter essa certeza. Nossas vontades, nossos desejos, eles muitas vezes não são iguais aos desejos e às vontades de Deus. E às vezes a gente está esperando algo aqui nesse lugar, que não é da vontade de Deus. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, e quando conseguem, se afastam da presença de Deus. Na semana passada foi falado pelo pastor sobre as bênçãos, e às vezes as bênçãos são as provas, amém? Então, se nós esperamos alguma coisa e nós não vemos aquilo, e a gente tem certeza que vai atingir o alvo, o lugar, o que nós desejamos, a gente tem fé. Eu sou biólogo, sou cientista, e eu sempre digo que durante muito tempo da minha vida, a minha fé estava focada em alguma coisa que não era de Deus, e alguma coisa que era contrária à vontade de Deus. Mas um dia Deus me pegou, agora em fevereiro, dia 12 e 13 de fevereiro,
eu e minha esposa e o meu filho completamos 8 anos que a gente entrou dentro da igreja e vimos o pastor Abraão pregando aquela palavra. E desde então, de alguma forma, pode de repente ser para algum irmão que está aqui, que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, ou aqueles que estão ainda um pouquinho balançados na palavra, na fé, em acreditar ou não acreditar, tenha certeza que o Espírito Santo, ele vai ir trabalhando em você, como fez comigo. E quando chega um momento, em tanto eu ouvir a palavra de Deus, porque a segunda palavra que eu tenho para você está em Romanos 10, 17, que diz assim: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E eu comecei a ouvir a palavra de Deus, proferida da boca do meu pastor, proferida da boca de alguns líderes, e um dia desses eu disse, eu quero ouvir o que o Deus tem para falar para mim, e eu comecei a ler o que ele escreveu neste livro, e Deus começou a falar comigo de uma forma maravilhosa. Então a fé, ela vem pelo ouvir. É normal acontecer isso, nós temos que estar na presença, nós temos que estar reunidos, nós temos que estar buscando, temos que estar lendo. Mas quanto que eu tenho que ler? Você tem que ler o que você quer ler, e você tem que meditar naquilo que você leu, e buscar praticar aquilo que você leu. Assim a tua fé vai ir aumentando, vai crescendo. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos influencia não só parcialmente, não só por partezinhas. A palavra de Deus, ela vem e nos transforma por completo. Eu era acostumado a ver as coisas naturais. Eu via uma folha de uma árvore e eu explicava evolutivamente como aquela folha tinha se tornado daquele jeito. Misericórdia, Jesus. E daí eu dizia assim, é assim, porque eu imaginava que era assim. Deus fez tão perfeito cada coisa nos seus mínimos detalhes. Amém? E eu tinha fé naquilo. Mas quando Deus começou a falar comigo, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a entender que ter fé nas coisas que são de Deus, nas coisas que Ele fala, porque muitas vezes eu, como cientista, pegava e dizia para os meus alunos, inclusive um abraço para o pastor Abraão, pastor Emanuele. O pastor Abraão foi meu aluno no ensino médio. Quando ele fala que ele tinha umas certas perseguições por parte de algumas pessoas, de repente no colégio, de repente eu tenha perseguido ele, porque eu persegui cristãos no colégio, infelizmente. Mas Deus mudou algo em mim, e foi no passo a passo. A fé, ela foi construída, no passo a passo a gente vai ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, buscando praticar o máximo possível, meditando na palavra. Quem conhece gado sabe que eles mastigam o alimento, depois de um tempo volta e eles mastigam de novo, né? É assim que funciona, depois eles engolem definitivamente. É um processo de digestão deles. A palavra de Deus a gente tem que digerir assim. A gente tem que ler ela, entender um pouquinho, pensar, mas eu estou fazendo assim? Será que eu estou seguindo o que Deus está falando aqui? E daí você vai meditando, depois você volta na palavra, não, mas isso aqui eu preciso melhorar. Eu vou ler um pouquinho mais sobre isso aqui. E Deus vai falando contigo. E quando você lê mais de uma vez, você mexe dentro do seu ser sobre essa palavra, você cresce, você edifica e você tem mais fé. Para nós é fácil hoje, né? A gente tem a Bíblia à mão, a gente tem a Bíblia no celular. Para ter uma ideia, eu tenho aqui no meu celular mais ou menos uns 9 aplicativos de Bíblia diferentes. Eu descobri agora um que tem todas as versões que eu quiser, está ali dentro. Glórias a Deus. A tecnologia é boa. O papel
é a excelente. E você tem como ler. Hoje a gente tem a palavra. Eu tenho uma dúvida, e isso começou assim, no meu início. Eu tinha uma dúvida sobre alguma coisa, eu pegava e digitava lá, versículos sobre amor. Daí tinha no tio Google uma série de versículos que falava sobre amor. E eu ia lendo esses versículos. Uma pessoa estava de aniversário, versículos de aniversário. Alguém já fez isso? Amém? Só eu? E eu ia lá encontrar o versículo e desejar um feliz aniversário baseado num versículo bíblico para aquela pessoa. Bênção, é maravilhoso isso. E hoje nós temos a palavra disponível de qualquer forma. Mas eu quero perguntar para vocês, como é que nós podemos imaginar aquelas pessoas, antes de Moisés escrever, que estavam antes de Moisés escrever Gênesis, Deuteronômio, que estavam antes ali, porque Moisés conta a história deles. E um personagem da Bíblia, uma pessoa que Deus se agradou muito pela fé dele, me chama muita atenção, é Abraão, mesmo nome nosso pastor. Como é que será que esse homem podia exercitar a fé dele, se ele não estava lendo a palavra, porque ele não tinha a palavra escrita? Eu quero fazer uma comparação conosco hoje. Nós temos tudo nas mãos, para ter a maior fé possível. Mas esse homem, sem ter um livro na frente dele para ler, só recebendo alguma mensagem de Deus, esse homem, ele tinha uma fé tão grande, uma intimidade tão grande com Deus, que quando Deus falava com ele, ele sabia que era Deus falando com ele. Marido, esposa, namorado, namorada, se o teu namorado, teu marido, tua esposa falar contigo, tu vai saber que é a voz dele? Faz assim na cabeça, assim, sim? Não? Sim? Ok, você vai saber. Então se ele falar alguma coisa, você saber que é ele. Assim era a intimidade de Deus com Abraão. Deus falava com Abraão e ele entendia que era Deus. E uma parte que Deus faz uma prova com Abraão, está lá em Gênesis 22, versículo 1, eu vou ler para vocês, e diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Ele pôs o quê? A prova, dizendo-lhe: Abraão. Olha só como Abraão respondeu. Abraão foi logo direto e disse: eis-me aqui. Ele não precisou perguntar: quem é? Quem está falando? Né? Ele simplesmente disse, quando Deus falou com ele: eis-me aqui. Então disse Deus: olha bem, tome seu filho, seu único filho, o Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Abraão perguntou: mas Senhor, tem certeza? Senhor, é meu único filho. Senhor, eu e Sara já estamos com mais de 100 anos. Senhor, o Senhor me prometeu ele. Ele não falou nada disso. Ele só disse, só segue assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que lhe havia sido indicado. Pulando ali para o Gênesis 22, 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas de fogo para o fogo e a faca.
E caminhando, os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia. Eu quero que vocês vejam o que é a intimidade, a fé em Deus, acima de qualquer coisa. Abraão respondeu para o filho: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Ele conhece Deus, ele tem intimidade, ele foi posto à prova por algo que ele mais ama, aquilo que foi prometido. Quantos de nós hoje conseguiriam colocar à prova aquilo que nós mais amamos? Deixar que seja colocado à prova para mostrar a nossa fé. Ele não tinha um livro para ler, ele tinha intimidade com Deus. E o que aconteceu? Eles chegaram lá, ele amarrou o filho, imagina o desespero do menino. Ele amarrou o filho, colocou em cima das madeiras. Eu acho que ele deve ter fechado os olhos e levantado o braço, com aquela faca, para matar o filho. E no momento que ele estava com o braço levantado, o anjo do Senhor disse para ele: Abraão, para, não mate o menino. E ele liberou o menino. Eles olharam para o lado. Abraão tinha dito: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Eles olharam para o lado, e ali do lado estava um cordeiro para ser sacrificado, preso no meio dos galhos. Eu estou me arrepiando. Deus é poderoso. E ele deve estar pensando assim: será que esse povo não me glorifica? Amém? Esse é o poder de Deus, é a glória de Deus. Deus, ele é tremendo em agir. O povo que saiu do Egito, Moisés pegou aquele povo. Moisés tinha 80 anos quando foi lá e conseguiu tirar o povo prometido de Deus do Egito. Um povo que estava já assim, tipo, vocês são meus. Deus falou: vocês são meus. Eles saíram do Egito, depois de verem todas aquelas pragas contra os egípcios. Saíram, levaram muitas coisas que os egípcios deram para eles, fizeram suas caravanas, não eram 1000 pessoas, eram milhares de pessoas, e eles foram. E quando eles se depararam com o primeiro lugar, a primeira coisa, a primeira dificuldade, quero fazer uma comparação com Abraão, encontraram a primeira dificuldade, que foi o mar. Eles já queriam voltar para o Egito, porque eles iriam morrer ali, e já estavam xingando Moisés: nos trouxe até aqui para morrer na beira do mar. Mas Moisés foi lá e Deus, através de Moisés, abriu aquele mar. Eles passaram secos ali no meio, atravessaram essas milhões de pessoas ali. Elas atravessaram. Quando chegaram do outro lado, os egípcios que vinham atrás em cavalos e carruagens estavam no meio do caminho, e Deus engoliu com o mar todos eles. Eles atravessaram o mar. E eles andavam de dia, andavam de noite. De noite tinha um fogo que ia conduzindo. Imagina você estar num lugar totalmente escuro, no deserto, e daí tem um fogo que vai andando, e eles iam seguindo o fogo. Deus iluminava o caminho deles. De dia, no deserto é quente. Deus colocava uma nuvem para direcionar eles e proteger eles. E eles mesmo assim não tinham fé suficiente. Eles mesmo assim idolatraram. Eles mesmo assim adoraram outros deuses.
inventaram coisas. Deus não se agradou deles. Hoje nós temos um privilégio de ouvir a Deus. Ele fala conosco através da Bíblia, Ele fala conosco através do pastor, do pregador, do líder de GC, de células. Ele fala conosco através de mensagens. Deus fala conosco através de pessoas que são usadas por Ele. Deus fala conosco através de cada um de você, quando você fala com uma outra pessoa. Coisas boas, coisas de Deus. Então Ele está falando conosco diariamente, e nós temos que aprender a ouvir. Nós temos que aprender a ouvir, estar em intimidade e buscar a presença de Deus. E Deus vai estar ali abençoando, te cobrindo. Jesus, quando veio, eu digo assim, foi um momento maravilhoso, onde que o povo israelita pôde ver as maravilhas, os milagres acontecendo ali. Alguns filmes, novelas tentam retratar aquilo ali. A Bíblia fala de algumas coisas em específico que nos servem, mas ela também fala que muitas outras coisas, muitos outros milagres aconteceram, não só quando Jesus estava ali, mas na época em que os apóstolos eles seguiram a caminhada adiante, depois que Jesus ascendeu ao céu. Então, só para teres uma ideia, aonde que Deus agiu através de Jesus? Jesus curou pessoas. Olha bem, se a gente começar a pegar a Bíblia, estudar, ver elas, as palavras ali, em Mateus, só pegando Mateus por enquanto aqui agora, Mateus 8:2, Jesus cura um leproso. Lepra, hoje em dia a gente chama de outro nome, é hanseníase. Tá? Na época, quando se agrava, se tornam feridas mais graves. Na época, as pessoas eram tidas como impuras por ter lepra, e eram afastadas, ninguém chegava perto, as pessoas tinham repúdio. É como quase tu dizer assim, eu tenho Covid, daí a pessoa vai e se afasta de ti. Daí apareceu esse homem na frente de Jesus, e Jesus purificou ele. E depois que tinha purificado ele, disse: vai até os sacerdotes e te apresenta a eles, porque até então o nome dele estava lá nos excluídos, né? E te apresenta a eles, e oferece, faz uma oferta, um sacrifício para Deus. Se nós pegarmos adiante, no mesmo capítulo, Mateus 8:5, Jesus cura um servo do centurião. O centurião, um soldado de Roma. E esse centurião, ele tinha um servo que estava doente, estava quase paralítico, não se mexia, estava gravemente doente. E ele se apareceu na frente de Jesus. E ele pediu para curar o servo, e o servo foi curado. Jesus cura. Em Mateus 9:18, fala várias curas que Jesus fez. Eu quero que você pegue essa cura que você está procurando hoje. Você veio atrás de alguma cura, tem alguém aqui que está precisando ser curado, em nome de Jesus. Já vai recebendo essa cura. Saiba que a tua fé é que vai te curar, através do nosso Senhor. Deus cura, em nome de Jesus. Jairo, ele era um sacerdote da sinagoga, e ele tinha uma filha, estava muito doente, estava morta praticamente, e morreu nesse meio tempo. E ele foi pedir ajuda. Jairo era um sacerdote de sinagoga, ou seja, era daqueles que perseguiam Jesus, era inimigo, como também o centurião era romano, era inimigo. E daí então, ele disse: não, eu vou contigo na tua casa, vamos lá. E Jesus foi com Jairo. Só que a multidão estava muito grande,
Estava como esse salão aqui cheio de gente, e estavam se apertando. Eles estavam andando no meio desse povo todo, e Jesus estava indo, acompanhando, seguindo Jairo. E de repente uma mulher, ela se esquivou de todo mundo, e ela tocou as vestes de Jesus, a borda do manto dele, ela tocou. Porque no coração dela, ela tinha que, se ela tão somente tocasse a borda, ela seria curada de um sangramento que ela tinha. Ela tinha 12 anos, um problema de fluxo de sangue. Era uma mulher que provavelmente era anêmica, provavelmente estava magrinha, sem forças quase, mas ela se esforçou para chegar lá e tocar, porque ela acreditava que se ela só tocasse na roupa de Jesus, ela já seria curada. E quando ela tocou, Jesus parou e disse: opa, alguém tocou em mim. Como assim? Eu senti, olha bem, eu senti poder sair. O poder sair. A fé da mulher. E daí ela se apresentou para Jesus, e daí Jesus pegou e continuou o caminho. E quando estava chegando na casa de Jairo, vieram e disseram que a criança tinha morrido, a menina tinha morrido. E Jesus disse assim: não, ela dorme, ela só dorme. Não, ela morreu, não, ela só dorme. E eles riram dele, e ele entrou, e somente ele, mais alguns discípulos, e a família, o pai e a mãe, e pegou a menina pela mão e disse: levante-se, e ela levantou. Amém? Deus ressuscita, Jesus ressuscita, mesmo que não seja natural, mesmo que não seja físico, a alma, Ele cura, Ele restaura. Ele levantou. E daí depois ele já saiu daquela casa. No mesmo capítulo, ele foi andando, e atrás dele 2 cegos caminhando e gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de nós, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E Jesus, de repente, não ouviu, ou esperou eles chegarem até a casa dele, e daí ele recebeu esses 2. E lá diz assim: quando Jesus saía da casa de Jairo, depois de ressuscitar a filha, 2 cegos seguiram e clamavam por misericórdia, e ambos foram curados. E Jesus disse uma coisa ali, como ele fala em vários outros momentos, tanto aqui para esses 2 cegos, como também para o centurião. Ele fala que a fé é que cura. Ele pergunta para esses 2 cegos: vocês têm fé que vão ser curados? Sim, nós temos. Então recebam o que vocês querem. E eles receberam a cura. E eles foram curados por Deus, porque o tamanho da fé deles, que Jesus podia curar eles, os curou. Muitos nesse ponto às vezes imaginam: tá, mas é minha fé que vai me curar ou é Deus que vai me curar? É a tua fé que Deus vai te curar. É Deus que cura, mas nós temos que ter fé que Ele vai nos curar, porque somente assim, quando você que está aqui for curado daquilo que você precisa ser curado, você vai glorificar a Deus, e vai dizer a Deus e às outras pessoas o testemunho da tua cura, porque a glória não vai ser do homem, a glória é de Deus, sempre a glória é de Deus. Amém? Em Mateus 14, versículo 34, diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaret. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região, e lhe trouxeram os seus doentes. Aqui tem um outro segredo, que acontece em todos os milagres de Jesus de cura. Todos eles suplicavam-lhe
que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Todos, não foi só uma parte, todos foram curados. É um Deus maravilhoso, misericordioso, um Deus de milagres que cura, que restaura, que mostra o quanto o poder dele é para a glória dele. Em Mateus 15, 21, tinha uma mulher cananeia. Os cananeus eram meio que deixados de lado pelo povo israelita, porque eles não seguiam a Deus, então eles eram meio que excluídos. E ela tinha uma filha endemoniada que sofria, e ela pedia muito para Jesus que curasse ela. E Jesus disse que o pão que ele estava servindo era para quem era do povo dele. E daí ela disse: mas nem as migalhas dos cachorrinhos podem comer? Ela estava se satisfazendo com migalhas de fé, com migalhas de cura. Ela estava dizendo assim, desesperada: só uma migalhinha eu quero, só uma porçãozinha da cura, um pouquinho do teu poder, eu não quero todo ele, só quero um pouquinho. Olha a fé que ela tinha. E Jesus diz assim: mulher, grande é a sua fé. Amém? Seja conforme você deseja. E naquele instante a filha foi curada. Então não precisa ser um balde de fé. Pode ser uma gota de fé. E aí vem uma história muito importante. Em Mateus 17, versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, ó geração incrédula, pouca fé, perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, daquele momento em diante ficou curado. Peguem essa. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Por que não conseguimos fazer esse milagre? Por que não conseguimos receber a cura? Por que não estou recebendo a minha bênção? Ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Porque a fé do Luiz é pequena. Eu asseguro, olha só, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda é desse tamanho? É assim? É assim? É do tamanho, um pouquinho maior que um grão de areia. Um pouquinho maior que um grão de areia. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Quero que vocês entendam o que é esse monte. Esse monte é aquela tua preocupação de hoje. É aquilo que está te afligindo. É aquela dor que você está sentindo no teu coração. É aquilo que está bloqueando a tua mente para as coisas de Deus. É aquilo que está te afastando da presença de Deus. Esse é o monte. Jesus, ele atravessou um mar, o mar da Galileia. Ele atravessou, eu falei uma vez isso numa pregação, ele atravessou todo o mar, chegou do outro lado, tinha um paredão, um precipício até chegar,
era uma praiazinha, um paredão, vocês conseguem visualizar. Ele subiu tudo, chegou lá em cima, tinha um endemoniado que vivia fazendo tumulto numa cidade, todo mundo tinha medo dele, queriam acorrentar ele. Ele foi lá, expulsou os demônios, ele tinha legião de demônios, os demônios pularam nos porcos, os porcos pularam do precipício. Amém? O povo chegou lá e disse: não, nós, apesar de ter feito tudo isso de bom, nós não te queremos aqui, causou prejuízo para nós. E Jesus voltou. Jesus não tinha um grãozinho de areia na frente dele, que era o problema, que era a dificuldade. Ele tinha um mar para atravessar, um precipício para subir. Ele expulsou os demônios, foi enxotado de lá, voltou. Não era um grãozinho de areia, mas muitas vezes nas nossas vidas, nós pegamos um grãozinho de areia, desse tamanho, uma pedrinha, um cascalhozinho, que está ali no caminho. A gente olha para ele e ele não é mais daquele tamanho, porque a gente cria um cascalho gigante, a gente cria uma adversidade maior. Nós devemos aprender a descansar em Deus, deixar Deus tomar conta do nosso coração. Ah, mas eu vou perder tal situação, vai ficar complicado. Se você deixar isso, essa emoção agir, já está perdido. Deixa Deus agir, deixa Deus levar, apresenta para Ele, descansa nele. É cansativo descansar em Deus, sabia? Como assim é cansativo descansar em Deus? Porque a tua carne quer agir, e tu tem que ficar esperando, Ele vai te dar o sinalzinho, e quando Ele te der o sinal, daí você vai agir. Mas enquanto isso, você fica numa batalha aqui dentro, porque você está ali se segurando, você vai fazendo força. Então por isso é cansativo esperar em Deus, porque a gente não sabe esperar em Deus, mas com o passar do tempo a gente aprende, amém? Acho que alguém está precisando esperar em Deus. E daí o que nós fazemos? Nós fazemos de um cascalhozinho um monte, e a gente não sabe para onde a gente vai, qual o caminho que nós vamos seguir. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Tenha fé. Amém? Finalizando, não se preocupe, esse culto não vai durar 3 horas, tá? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Em João, no capítulo 14, versículo 12, diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Você crê em Jesus? Amém? Você fará as obras que Ele fez. Você fará as obras que Ele fez. Você será usado como Ele foi, como Ele fez. Ah, gente, isso é verdade? Isso é maravilhoso. Eu quero perguntar para vocês uma coisa. Hoje em dia, vocês têm que me responder, a gente tem que interagir nessa parte. Hoje em dia a gente vê mais milagres ou menos milagres do que na época de Jesus? Mais? Quem concorda com mais, levanta a mão. Quem concorda com menos, levanta a mão agora. Hoje, você que está aqui, receba essa palavra. Você é usado para fazer os milagres. Você é usado, pode ser numa parada de ônibus, pode ser lá comprando um calçado, não sei por que me veio isso, pode ser comprando uma roupa, pode ser simplesmente no teu serviço. A tua boca, ela serve para abençoar outras pessoas. E hoje muitas vezes a gente não tem só um Jesus agindo,
uma pessoa como Jesus agindo, desculpa, não só um Jesus, uma pessoa agindo como Jesus, desculpa. A gente tem várias pessoas, a gente tem profetas que estão no altar, a gente tem pessoas que estão liderando, pessoas que estão levando a palavra, você no seu serviço, você está abençoando, pessoas são curadas nas células, é ou não é? Amém? Tem uma pessoa aqui que foi curada na última célula na casa do Leandro, né? Foi na outra célula. Tem uma pessoa aqui dentro hoje. Glórias a Deus. Amém? Ela foi curada na célula. Numa oração coletiva. Nem foi uma oração específica. Na casa da Cibele e do Alexandre, muitas pessoas foram curadas lá. Houve libertação, houve cura, houve aliança, houve renovo. Nas células que a Ana cuidava também acontecia maravilhas. Eu não vou falar de todos, senão eu vou esquecer de alguém aí. Mas, irmãos, Deus age através de nós, e hoje nós podemos, através da palavra dele, levar mais. E a palavra continua ali, e isso é uma promessa, e pega essa promessa para você. Farão coisas ainda maiores, amém? Farão coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado, Deus seja glorificado no Filho, em Jesus. O que vocês pedirem em meu nome, em nome de Jesus, eu farei. E tudo vai depender do tamanho da tua fé. E tudo vai depender do tamanho da tua fé. E quando liberarem uma bênção sobre a tua vida, como nós vamos fazer um momento aqui em especial, recebe essa bênção, recebe a cura, tenha certeza no teu coração, que você está recebendo aquilo que Deus tem de melhor para ti. Creia que você já recebeu e agradeça porque você já recebeu. Ah, mas eu não recebi ainda, mas já agradeça. Deus ama o coração que tem gratidão, que transborda gratidão. E para finalizar, em 2 Crônicas 20:20, está escrito lá: crede no Senhor o vosso Deus, e estareis seguros, protegidos. Crede nos teus profetas, e prosperareis. Amém? Porque em Marcos 9:23 diz, Jesus, tudo é possível àquele que crê. Se você crê, se você sente no teu coração essa fé, essa crença, transborde ela. Se você precisa aumentar a fé, Luiz, mas aumenta a fé? Aumenta. Diminui. A fé é um dom de Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios 12:8. Eu vou pegar aqui rapidinho, só para dizer para vocês. Para uma pessoa o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outro o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. No versículo 9, para uma pessoa o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. E continuamos. Uma pessoa recebe o Espírito, o poder de fazer milagres, e a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Outras a capacidade de saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar. Nós vamos ser abençoados com esses dons.
Nós vamos ser cheios desses dons, mas nós temos que buscar a Deus, nós temos que buscar esse Espírito Santo, nós temos que estar continuamente. Se você quer falar em línguas, você tem que abrir a boca. Eu queria falar em línguas, é uma história verídica, não vale rir. Eu vi as pessoas falando em língua ao meu redor, línguas, eu dizia, eu quero aprender a falar em línguas, daí eu não conseguia. Daí um dia eu fui lá na internet, digitei curso de hebraico. Eu queria aprender a falar hebraico, porque eu achava que elas estavam falando hebraico. E daí eu comecei a estudar hebraico, achando que isso era falar em línguas. Mas não, o Espírito Santo te capacita, mas tu tem que abrir a tua boca, tu tem que glorificar a Deus. E um dia você vai estar ali sentado, o pastor vai estar falando aqui em línguas, e você vai estar entendendo o que ele vai estar falando, para você falar para os teus irmãos, o que ele falou em línguas, que Deus mandou a mensagem através dele. Um dia você vai estar sentado do lado de uma pessoa que está enferma, que ela já não tem mais esperança nenhuma, e você vai orar por essa pessoa, e vai derramar bênção, unção de cura, através de Deus, sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e tudo isso vai ser para glorificar o nome de Deus, tudo isso vai ser para glorificar o nome de Deus. Um dia você vai estar falando da palavra de Deus, e quando você vai se dar conta, você falou 1 hora sobre a palavra de Deus, e você não se lembra, porque foi o Espírito Santo que te deu essa sabedoria. Um dia você vai estar pregando para uma pessoa, falando para ela sobre Deus, e essa pessoa vai se encher da presença de Deus, e ela só vai dizer assim, vai te abraçar e vai dizer, irmão, irmã, eu quero ser batizado nesse momento, como é que eu faço? Eu quero ser salvo. Amém? Quem crer recebe aí, em nome de Jesus. Nesse momento, Deus é maravilhoso, eu gosto muito de estudar a palavra. Vocês viram que a gente passou muitos versículos, eu acho que eu herdei isso do meu pai na fé, que é o pastor Abraão. Ele também gosta de manusear a palavra, e isso é maravilhoso. Manuseie a palavra, use ela, tenha fé, ela vai te dar uma promessa, ela vai te mostrar, e você com fé, você vai pegar isso e vai transbordar na presença de Deus, e vai transbordar na vida de uma pessoa. A palavra de Deus diz que os campos estão prontos, a seara é grande, e faltam ceifeiros. O mundo está cheio de pessoas que precisam de Deus, e tem muitas pessoas que estão aqui hoje, que vão servir, mostrando a palavra de Deus para essas pessoas. Os campos estão brancos, tenha fé, você só vai falar daquilo que você crê. Creia em Jesus, creia em Deus, creia nos milagres. Use o teu testemunho para Deus, para mostrar o maravilhoso poder de Deus para a vida das outras pessoas. E nesse momento, eu gostaria que você, que está passando hoje por uma dificuldade, todo mundo fecha os olhos, bota a mão no coração. Se você quiser ficar de pé, fica de pé. É um momento de oração. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser buscar de uma forma diferente, quiser vir até aqui na frente, Deus está no controle de tudo, tá? Deus, Ele sabe o quanto você é especial para Ele. Ô Senhor Deus, essa noite, Pai, os Teus filhos aqui, Pai, que estão aqui reunidos, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, Pai. Oh, Senhor, cobre cada um, Senhor Deus, com a Tua graça, Pai. Oh, Senhor, a Tua graça não é algo que nós merecemos aos olhos dos humanos. A Tua graça não é algo que nós mereçamos de acordo com a matemática humana,
mas é algo, Senhor Deus, que o Senhor tem prazer em dar, tem prazer em nos mostrar, Senhor Deus. Que a Tua graça e o Teu poder resplandeçam nesse lugar. Ó Espírito Santo, que a Tua glória venha sobre cada uma dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. O Senhor preparou cada pessoa aqui, Senhor, para ser usada naqueles lugares onde que às vezes o pastor não consegue estar, no serviço. Oh, Senhor Deus, eu também sei que tem pessoas aqui que estão buscando a cura. Tem pessoas aqui que querem receber de Ti um alívio. Senhor Deus, eu creio que o Teu poder e a Tua glória nesse lugar são maravilhosos, e que o Senhor vai fazer milagres nesse lugar. Você que precisa de cura, você que precisa ser renovado na presença de Deus, você que quer ser abençoado pelo nosso Senhor, receba nesse momento essa graça, receba nesse momento esse poder. Tenha fé, como aquela mulher do fluxo de sangue, que somente em tocar a borda da roupa de Jesus, ela recebeu o poder de Deus. Você está agora no seu lugar. A borda de Deus, de Jesus, da roupa de Jesus está à tua frente. Você pode tocar. Você pode tocar com a fé que está no teu coração. Você pode estender o teu braço nesse momento e tocar nessa roupa. Você pode esticar o teu braço e ser puxado para fora do afogado, como Pedro foi tirado de dentro da água. Você não vai afundar. Deus vai te puxar. Jesus está estendendo a mão para você nesse momento. E a graça de Deus vai te tocar. E o Espírito Santo já está agindo na tua vida nesse momento. Aquela dor que você veio para cá, que você estava sentindo, oh Espírito Santo, já toca com a tua unção, Senhor. Vai aliviando. Oh, derrama, Senhor, a tua graça. Deixa a tua glória fluir nesse lugar. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Você não é só mais um. Você é um escolhido. Você é uma escolhida de Deus. E Deus se agrada. Peça para Ele nesse momento. Deus se agrada quando você pede para Ele coisas. Com fé, com amor, com a certeza de que Ele vai restaurar. Ele vai te curar. Receba nesse momento a cura de Deus. Em nome de Jesus. Receba. Oh, glorioso Deus. Oh, Espírito Santo, vem renovar, Senhor, nessa noite os corações daqueles que estavam meio afastados de Ti, Senhor Deus. Daqueles que clamam no seu coração, no seu íntimo, por estar na Tua presença novamente. Por estar falando em línguas, Pai. Que clamam por estar sentindo a Tua presença, que passaram pelo deserto, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, vai tocando, Senhor, essas vidas, Pai. Que elas sejam cheias e transbordantes. Aí no seu lugar, seja cheio e transbordante. Aí no seu lugar, seja cheio e transbordante de Deus. Do Espírito Santo. Que o Espírito Santo toque, em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheia. Seja transbordante. Se for necessário, Senhor, nessa noite, quebre esse vaso e faça um vaso novo. Faça um vaso novo para transbordar o Teu poder e a Tua glória. Você não é rejeitado. Você não é excluído. Você não é lixo para Deus. Deus não tem lata de lixo. Deus quer te restaurar essa noite. Deus quer te restaurar essa noite. Em nome de Jesus, receba a restauração. Receba o poder, o fogo e a glória de Deus na tua vida. Saiba que você é especial para Deus. Ele te escolheu
lá no ventre da tua mãe, no dia em que você ainda não tinha nem forma humana, Ele já tinha escrito todos os dias. Ele já tinha escrito que você estaria hoje aqui, recebendo essa palavra, recebendo a glória de Deus. Ele está no teu coração. Deixa fluir o teu Espírito Santo, Senhor. Oh Espírito Santo, oh glorioso Deus, o teu poder e a tua glória são maravilhosos. Vem sobre esse lugar, vem sobre essas vidas e transborde por elas, e onde elas respingarem o teu poder e a tua glória, haverá unção sendo derramada sobre as outras vidas, no nome de Jesus. Glorioso és tu, Senhor. Amém, Senhor. Poderoso Deus, Deus é maravilhoso. Deus nos restaura dia após dia. Você pode hoje estar achando, eu estou no fundo do poço, eu estou mal, eu não consigo, mas Deus, Ele não permite o teu fracasso total. Às vezes é uma prova, às vezes é um momento que você está passando. Você está, você não é. Tenha essa certeza. Você está passando por esse momento, mas você não é assim. Deus te conhece. Deus conhece o teu coração. Deus te preparou. Deus te ama tanto que naquele dia, quando Jesus estava pregado naquele madeiro, o sangue dele escorrendo por toda aquela cruz, não foi um sangue escorrido em vão, foi o último sacrifício, para que nós tivéssemos a chance de esticar a mão e pegar e aceitar Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador. Deus fez o melhor para você. Creia nisso e se coloque na presença dele todos os dias. Amém? Glória a Deus. Um abraço para todos que estão em casa. Deus abençoe vocês, graça e paz. E domingo teremos culto ainda às 9 da manhã e às 19 horas. A partir de semana que vem, segundo a preliminar, nossa região está em bandeira preta a partir do dia 23. Não sei se vai caber algum recurso, mas vamos orar para que essas pessoas que estão hoje nos leitos sejam curadas em nome de Jesus, pelo tamanho da nossa fé, pelo tamanho da nossa fé. Eu agora vou pedir, não sei se pararam lá a transmissão ainda, mas você que está em casa, você que está aqui, nós vamos hoje estender a nossa mão lá para o Hospital Bruno Born, agora nesse momento, naquela direção lá, mais ou menos nessa direção. Nós vamos estender nossas mãos hoje sobre esse hospital, e que sobre esse hospital fique representado todos os hospitais deste Rio Grande do Sul, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão hoje no leito de UTI, nos leitos do Covid, Pai, em nome de Jesus, como o Senhor já está restaurando pessoas que estamos orando por elas, Senhor Deus, haverá restauração na vida, na saúde dessas pessoas que estão lá, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor Deus, que a partir dessa noite as pessoas começarão a melhorar, a carga viral diminuirá, em nome de Jesus, e essas pessoas não precisarão estar entubadas, ó Senhor Deus, e aliviará os leitos em nome de Jesus, da mesma forma que o vírus que está espalhado por essas mais de 500 pessoas ativas na cidade de Lajeado, Senhor Deus, que esse vírus seja diminuído na corrente sanguínea e não haja mais forma nenhuma, Senhor Deus, de ele se espalhar em nome de Jesus. Para os homens isso pode parecer algo impossível, mas para ti, Senhor Deus, isso é possível. Eu creio, Senhor Deus, em nome de Jesus. Glorioso és tu, Senhor. Aleluia, Pai. Nós podemos abençoar a cidade de Lajeado, nós podemos abençoar quem estiver próximo de nós. Basta ter fé. Basta ter fé. Amém? Agora tchau, irmãos.